Bom dia, pessoal. Meu nome é Cleidinei, eu sou residente do segundo ano da geriatria. E a gente vai começar a nossa reunião hoje com a apresentação e discussão de um artigo. O artigo proposto são essas recomendações de diretrizes sobre sintomas comportamentais e psicológicos da demência, sendo uma revisão de literatura. Foi publicada no JAMDA, né, recentemente, em abril desse ano. Então, o artigo ele começa com uma introdução, né? E nessa introdução ele cita qual que é o impacto da demência atualmente, né, no mundo. Cerca de 55 milhões de pessoas apresentam um diagnóstico de demência, né, independente do tipo de demência, e existe um impacto significativo em relação aos sintomas comportamentais relacionados a essa condição clínica, né? Cerca de 75% dos pacientes com demência irão apresentar algum sintoma comportamental decorrente, né, da própria doença. E isso tem uma importância porque vai trazer aumento de custos financeiros, né? Custos sociais e custos em saúde mesmo, acarreta uma angústia para pacientes e para cuidadores, pode causar uma maior progressão da demência e maior mortalidade, traz um aumento de sobrecarga do cuidador e aumento das chances de admissão em instituições de longa permanência, visto a dificuldade no manejo desses sintomas comportamentais. Traz ainda na introdução que a gente sempre deve considerar duas alternativas de tratamento, né? Tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. E esse ponto é importante quando a gente para pensar que se eu tenho uma alta porcentagem de pessoas com BPSDs, logo vai ter uma alta medicalização desses sintomas, né? E essa medicalização dos sintomas também pode acarretar alguns riscos para os pacientes. O objetivo do artigo foi sintetizar as recomendações para avaliação e para o gerenciamento desses sintomas comportamentais e dos BPSDs, né? Com base nas diretrizes de práticas clínicas já existentes. Então, trouxe, né, introdução bem rápida, bem focada, e o objetivo principal foi esse. Os métodos que foram utilizados foi uma revisão de literatura, né, com busca por diretrizes de prática clínica que descreviam recomendações sobre a avaliação ou sobre o manejo do BPSD em qualquer tipo de demência. As bases de dados da pesquisa, né, foi a Medline, Embase, Psiquinfo, JBIEBP, Ageline, e trouxe publicações, né? O critério de inclusão eram publicações que estivessem datadas de 1º de janeiro de 2011 a 13 de outubro de 2022. E essas publicações poderiam ser em qualquer idioma. Para entrar, né, como critério de seleção, foi feita uma avaliação de qualidade dessas diretrizes selecionadas. Utilizando essa ferramenta Agri2. Essa ferramenta, ela avalia o rigor metodológico e a transparência com que uma diretriz foi desenvolvida. Ela é uma ferramenta que tem 23 itens, são organizados em 6 domínios, né? Para que seja pontuado esse rigor metodológico que o estudo foi feito. Né? Na revisão, né, que a gente está discutindo hoje, foram incluídas as diretrizes que tiveram uma nota entre 4 a 6,5 nessa avaliação pela ferramenta. Essa nota de 4 a 6,5 é uma nota, né, de moderada a alta qualidade, ou seja, os estudos que foram selecionados, eles tinham uma moderada a alta qualidade de rigor metodológico. Importante destacar também que essa ferramenta, ela não faz referência à aplicabilidade dos estudos. Ela apenas avalia o rigor metodológico com que o estudo foi feito. E aí ele segue com o fluxograma, né, de estudos selecionados. Então, inicialmente, foram identificados aí 1.541 estudos utilizando as bases de dados.
mais 1.154 utilizando outras bases de dados e utilizando as referências encontradas nesses estudos iniciais selecionados, gerando um total de 2.224 estudos. E aí foi aplicados os critérios de inclusão e exclusão, e aí foram excluídos, né, 1.925 estudos excluídos com base no título ou no resumo, por não citarem, por exemplo, o termo BPSD, sobrando aí, então, 299 estudos. Desses 299 estudos, 239 foram excluídos, né, por não serem um guideline, por não trazerem recomendações específicas para os BPSDs na demência, por terem sido publicados antes de 2011 ou por estarem duplicados. Então, ficou-se um total aí de 60 estudos com as recomendações para BPSDs, e ao aplicar a ferramenta Agri2, foram excluídos 32, porque estiveram com uma nota, com um score menor do que 4, né? Ou seja, com uma baixa qualidade metodológica. E assim, a revisão que a gente está discutindo, ela foi composta por 23 estudos, por 23 diretrizes que traziam recomendações específicas sobre BPSDs. E aí ele já segue com os resultados. Traz que foram, nas diretrizes selecionadas, foram encontradas 264 recomendações para 9 tipos diferentes de sintomas comportamentais, né? E essas recomendações estavam presentes para diversos tipos de demência. Então, para ficar mais claro, esse gráfico não faz parte do texto do artigo, eu fiz para ficar mais claro a visualização. Então, foram citadas recomendações para a doença de Alzheimer, em 18 estudos, para demência por corpúsculos de Levy, em 14, para demência de Parkinson, para demência vascular, para demência frontotemporal e para demência mista. E os BPSDs citados, né, a maior incidência de citação foi sobre a agitação, seguido de psicose, agressão, depressão, apatia, ansiedade, comportamento noturno, distúrbio alimentar e comportamento sexual inadequado. Como resultados, ainda, a revisão ela traz, né, as principais recomendações para os BPSDs, né? Então, sobre a agitação e agressão, eles juntaram, né, no mesmo item, e aí trouxeram recomendações para cuidados gerais, sempre, né, identificar a etiologia da agitação, da agressão, e implementar um plano de cuidados centrados naquela pessoa, né, porque a etiologia da agressão, da agitação pode ser diferente para uma pessoa do que para outra, e isso um plano de cuidados individualizado pode ser interessante para poder identificar os gatilhos, né, para essa agitação. Desenvolver planos de cuidados individuais que possam prever o BPSD, bem como gerenciar a violência, a agressão e a agitação extrema. Dessas diretrizes que citaram sobre agitação e agressão, 4 delas falaram sobre o tratamento não farmacológico, né? Basicamente aí envolvendo sobre habilidades do cuidador e a importância das atividades, né? Tanto as atividades em grupo, destaca a musicoterapia, aromoterapia, fototerapia, massagem terapêutica e a terapia de reminiscência, né? O que a gente tem de mais presente, né, no nosso meio vai ser as atividades em grupo, principalmente desenvolvidas aí em instituições de longa permanência, e a musicoterapia. E uma diretriz fez uma recomendação contra a estimulação multicomponente, né, que essa estimulação com vários componentes poderiam ser um fator para levar à agitação. E 8 diretrizes fizeram recomendações de tratamento farmacológico. As principais recomendações foram, né, rever a resposta clínica das intervenções não farmacológicas, prescrever antipsicótico somente após falha das intervenções não farmacológicas ou naqueles casos que o paciente agitado está em risco ou coloca outra pessoa em risco.
prescrever esquemas individuais ao invés de associação, por exemplo, associação de antipsicóticos não é recomendada, e trouxe, citando que a risperidona, quetiapina e os IRSS têm maior benefício, né? Citou ainda carbamazepina, trazodona e gabapentina. E aqui talvez a gente considere que não teria tanto benefício especificamente para agitação e agressão. Em relação à psicose, foi citada em 11 diretrizes de recomendações e cuidados gerais. Sempre avaliar o sintoma psicótico no momento do diagnóstico da demência, se ele está presente ou não. E é importante que a gente faça a reavaliação desse sintoma periodicamente em intervalos regulares após o diagnóstico. Então, toda consulta nossa é interessante a gente confirmar de forma ativa se existe ou não a psicose. E rever os medicamentos em uso com o objetivo de identificar medicamentos causadores. Por exemplo, talvez o paciente esteja usando um benzodiazepínico que possa contribuir para o desenvolvimento desse sintoma comportamental. Em relação ao tratamento farmacológico da psicose, a maior evidência foi para a prescrição de antipsicótico típico, né, como risperidona, olanzapina, quetiapina e aripiprazol, e sempre lembrar de começar na menor dose possível e manter a menor dose capaz de controlar o sintoma pelo menor tempo possível. Quando os sintomas psicóticos não melhoram com o uso de inibidores da colinesterase ou quando os sintomas são perigosos ou angustiantes, está recomendada formalmente a prescrição do antipsicótico. A continuação dos inibidores da colinesterase ou memantina em idosos com demência que tiveram redução clinicamente significativa dos sintomas, mesmo quando a pessoa apresente declínio cognitivo ou funcional. Então, tem essa recomendação de manter o anticolinesterásico ou a memantina naqueles pacientes que tiveram bom controle da psicose. Em relação à depressão, traz recomendações gerais e não farmacológicas também, né? Avaliar os sintomas depressivos no diagnóstico e de forma periódica, sempre atentar para as necessidades do paciente serem atendidas, né? Tanto necessidades fisiológicas, fatores psicossociais e fatores ambientais. Utilizar uma ferramenta validada para avaliar a depressão, né? E aqui no estudo ele cita a escala de Cornell, que é o que nós utilizamos aqui também. E medidas não farmacológicas. Podem ser intervenções multicomponente personalizadas, né? Intervenção psicológica, psicoeducação, suporte social e apoio prático para cuidadores e familiares. As recomendações farmacológicas trazem de forma consensual o uso de antidepressivo naqueles idosos com demência e história prévia de episódio depressivo maior, que desenvolve um novo quadro de depressão no decorrer da evolução do quadro demencial. Nos idosos com sintomas depressivos que tiveram resposta inadequada às intervenções não farmacológicas, nos idosos com transtorno depressivo maior, distimia grave ou labilidade emocional grave. Né? Há um consenso também na preferência do uso de ISRS, devendo evitar o uso de antidepressivo com efeitos anticolinérgicos, né? Por razões óbvias aí que o antidepressivo com esse efeito pode piorar a progressão da síndrome demencial. Em relação à apatia, as recomendações não farmacológicas são, né, atividades terapêuticas individualizadas, utilizar tecnologia de informação e comunicação, e aqui não cita como utilizar isso, né? Faz apenas a citação. Atividades em grupos, diálogos terapêuticos, meditação e estimulação sensorial. Em relação à abordagem farmacológica, 2 diretrizes recomendaram o uso de anticolinesterásico e memantina com potencial para redução da apatia nos idosos com demência. Uma diretriz não identificou quaisquer ensaios que demonstrassem a eficácia de medicamentos, assim não realizou nenhuma recomendação para o uso de medicamentos, né, no tratamento da apatia.
E uma diretriz encontrou evidências inconsistentes sobre efeitos de psicoestimulantes, né? Por exemplo, Ritalina, não recomendando seu uso. E aqui fica claro, né, que as dificuldades em relação ao tratamento da apatia, elas estão presentes aí em todas as partes do mundo, digamos, né, porque não se chega a um consenso de algo que tenha benefício claro e estabelecido, né? Cita aí como o anticolinesterásico e a memantina com potencial para redução da apatia, mas não como um tratamento efetivo. Em relação à ansiedade, o uso de ferramentas validadas, né, para avaliar sintomas de ansiedade específica em idosos com demência, intervenções psicológicas, intervenções multicomponente e utilização de tom de voz tranquilizador e com atitude atenciosa. E aí traz as recomendações de abordagem farmacológica, sendo que uma diretriz recomendou o uso de risperidona, olanzapina ou quetiapina para redução da ansiedade. Uma diretriz recomendou o uso de gabapentina ou ginkgo biloba para redução da ansiedade, e aqui está marcado em vermelho, porque mais para frente vamos trazer alguns comentários sobre isso. Uma diretriz recomendou o uso de benzodiazepínico, desde que para tratamento de curto prazo em pacientes com ansiedade grave, né, que possa causar riscos. Em relação ao comportamento noturno, a principal recomendação ela é não farmacológica, com abordagem do sono especificamente, né? Educação sobre a higiene do sono, exposição à luz do dia, exercícios e atividades personalizadas. Aqui eu trago um exemplo de uma paciente acompanhada no GR que tem uma síndrome demencial, uma doença multifatorial, né? Tem um componente de doença de Alzheimer, vascular e uso de álcool aí por longo período. E ela tinha uma alteração, um transtorno de sono muito significativa, né? No entanto, quando foi investigado como que era esse sono dela, ela simplesmente dormia durante o dia e ficava acordada à noite, né? E aí o gerenciamento e orientações nesse aspecto trouxeram uma melhora significativa, né? Hoje ela consegue ter um sono praticamente todo o período noturno e o cuidador está com muito mais facilidade em fazer os cuidados dela. Em relação ao tratamento farmacológico, uma diretriz recomendou o uso de antidepressivo e antipsicótico com efeito hipnótico. Citou como outras opções o uso de gabapentina, benzodiazepínicos e análogos dos benzodiazepínicos, como a azopricona, desde que o benzodiazepínico e o análogo por um tempo menor que 4 semanas. Uma diretriz recomendou o uso de trazodona ou risperidona para o comportamento noturno, não recomendando o uso de benzodiazepínicos. E houve recomendações conflitantes sobre o uso de melatonina em idosos com demência. Comportamento sexual inapropriado esteve presente em 3 diretrizes, né? Onde as principais recomendações foram estratégias não farmacológicas, né? Fornecer feedback sobre o comportamento inadequado à pessoa com demência, tentar utilizar de técnicas de distração para desviar a atenção para o comportamento sexual, né? Desviar a atenção do comportamento sexual para outros focos, educar parentes que possam, né, se ficarem perturbados ou constrangidos com o comportamento sexual inapropriado, vestir a pessoa com roupas difíceis de abrir ou de tirar e mudar o ambiente e reforçar o comportamento que é desejado, né? Ignorando o comportamento que seja indesejado. De recomendações farmacológicas, né, existem poucas evidências que apoiem a prescrição de antipsicóticos para o comportamento sexual inapropriado, não justificando o uso de abordagem farmacológica. Em relação aos distúrbios alimentares, né, as recomendações não farmacológicas envolvem aí servir refeições em ambiente agradáveis, fornecer incentivo e apoio para comer. Cita que o rastreamento de desnutrição em todas as pessoas com demência
e se esse rastreio for positivo, implementar medidas de intervenção apropriadas, realizar revisão de medicamentos que possam aí principalmente alterar o apetite. E as recomendações, né, ainda em recomendações não farmacológicas, a suplementação nutricional pode ter um impacto importante, e nas pessoas com demência que correm risco de ficarem subnutridas, a fortificação alimentar também pode ser um componente importante. Aqui, em relação aos distúrbios alimentares, também nenhum medicamento foi citado como específico para a resolução desse sintoma. Ainda, né, no resultado, traz e falou sobre os principais BPSDs aí encontrados e ele faz uma recomendação sobre a desprescrição do uso dos antipsicóticos. Deve ser descontinuado em idosos que apresentarem efeitos colaterais relacionados ao tratamento ou quando não há um efeito percebido em 1 semana a 3 meses após o início do uso. Então, todos os pacientes que não tiver esse efeito claro percebido, não tiver melhora comportamental ou do sintoma do BPSD alvo de tratamento, ele deve ser descontinuado. Sempre que a gente começa com um tratamento com antipsicótico, a gente deve rever o uso a cada 4 a 12 semanas, tanto para monitorar efeitos colaterais, quanto para monitorar o efeito benefício terapêutico e fazer ajustes de novas da dose. Quando a gente pensa em desprescrever o antipsicótico, né, a gente deve fazer uma redução gradual, recomendando-se aí uma redução de 25% a 50% da dose a cada 1 a 2 semanas. E desde, né, de que o idoso esteja com o BPSD estável. Monitoramento mensal do ressurgimento do BPSD durante o período de suspensão gradual, e 2 diretrizes recomendaram a descontinuação de antipsicótico após 6 semanas, enquanto outros recomendaram a descontinuação após um período de 3 a 4 meses. Né? Isso aqui, quando o sintoma psicótico esteja controlado, né, a gente deve lembrar de utilizar pelo menor tempo possível. Né? Em geral, a recomendação foi que a evidência é maior para suspensão após um período de 3 a 4 meses, desde que o sintoma esteja controlado. Lógico que tem alguns pacientes que a gente vai utilizar por tempo muito maior, mas o mais importante da mensagem é tentar utilizar pelo menor tempo possível. Para idosos que não puderam descontinuar o uso do antipsicótico, uma das diretrizes, né, fez a recomendação de se ter uma nova avaliação em 6 meses para uma nova tentativa de desprescrição. E aí ele traz as discussões e conclusões, né? Cita que existem lacunas críticas, né, que essas lacunas são a ausência de ferramentas para detecção e a ausência de estratégias de avaliação e gestão para alguns BPSDs, como comportamento sexual inapropriado e apatia. É muito difícil de avaliar, de ter um parâmetro e de instituir medidas. É uma revisão mais recente e mais rigorosa em relação à qualidade metodológica. E aí eu coloco essa observação que pode ter sido uma revisão com estudos de qualidade metodológica, mas esses estudos não foram avaliados quanto à sua aplicabilidade clínica e a aplicação, né, prática. Cita, né, as limitações da revisão, fala que uma limitação foi a exclusão de diretrizes publicadas antes de 2011, podendo ter negligenciado recomendações importantes, e exclusão de diretrizes sem o foco na demência. Nem todas as diretrizes incluídas apresentaram uma abordagem aceita para classificar a força das recomendações, né? Então, talvez seja um ponto muito importante aqui a gente pensar, né, que toda diretriz a gente tem o grau de recomendação daquilo que é proposto. Por exemplo, pode ser uma recomendação nível A, nível B, nível C, e nesse estudo teve algumas diretrizes que foram incluídas e que não tiveram esse detalhamento
ou não tiveram abordagem para recomendar essa classificação, sabe? Então, isso talvez tenha sido um ponto importante. Achei alguns pontos que são conflitantes, e aí eu queria discutir dois deles, fazendo a análise dessa tabela suplementar. Então, o artigo ele se encerra aqui, e no final do artigo ele traz esse suplemento. No suplemento, o que os autores dessa revisão fizeram? Eles pegaram a íntegra das recomendações e fizeram essa tabela suplementar. Trouxeram todas as recomendações por autor, né? por estudo. Algumas coisas importantes que eu acho que a gente deve levar de pontos positivos dessa revisão. As principais recomendações para o tratamento não farmacológico, acho que são muito importantes, e aqui, né, acho que a equipe multiprofissional tem um ponto muito importante disso, nessa avaliação, nesse manejo e acompanhamento. A avaliação do BPSD é essencial tanto para o diagnóstico como para o tratamento, deve ser realizada em todos os pacientes, então todas as consultas devemos nos atentar para isso. A avaliação, a abordagem individualizada e centrada na pessoa deve ser praticada por todos os profissionais que fazem a assistência ao paciente com BPSD. Os profissionais de saúde e cuidadores devem identificar, monitorar e abordar os fatores ambientais, comorbidades e fatores psicossociais que podem aumentar a probabilidade da pessoa com demência apresentar BPSD angustiante. As intervenções não farmacológicas devem ser inicialmente utilizadas para tratar os BPSDs, a menos que haja riscos, tanto para o idoso quanto para os cuidadores. Pacientes com demência de Alzheimer vascular ou demência mista, leves a moderadas, não devem receber prescrição de medicação antipsicótica devido ao risco aumentado de eventos adversos cerebrovasculares e morte. Se esse sintoma ele não causa nenhum risco para o idoso, é fácil de lidar de forma não farmacológica, não se justifica a prescrição, nesses quadros leves a moderados. A abordagem do comportamento noturno, fica aí a recomendação para avaliação do sono, instituir medidas para isso. E a psicoterapia, foi uma citação que teve em uma diretriz que eu achei bem interessante, que a psicoterapia tem efeitos positivos e sustentados para o gerenciamento do comportamento, principalmente da depressão e da ansiedade. Pode ser feito o uso combinado de psicoterapia com psicoeducação e apoio prático de familiares. Cita que são necessárias em torno de 9 a 12 sessões, e essas intervenções individuais são mais eficazes do que a terapia em grupo. E pode ser interessante também para resolver problemas cotidianos do paciente, É uma recomendação de nível B, uma recomendação boa para ser instituída, e pode trazer esse benefício aí principalmente para depressão e ansiedade. O que eu achei de mais relevante em relação ao uso de antipsicótico, é que existem poucas evidências que o antipsicótico seja eficaz no tratamento de certos sintomas não cognitivos, que talvez seja aqueles que a gente tem mais dificuldade de tratar também, como o andar, a acumulação, a inquietação, micção inadequada, agressão verbal, gritos, desinibição sexual e ações repetitivas, Então, não tem benefício de utilizar o antipsicótico para esses sintomas especificamente. Medicamentos antipsicóticos atípicos, são mais seguros do que os antipsicóticos típicos, de primeira geração. Uma avaliação de risco e benefício, caso favoreça o uso da medicação antipsicótica, o tratamento deve ser aí feito dentro daqueles princípios, de menor dose eficaz e menor tempo possível. Os idosos com demência com dose terapêutica adequada da medicação antipsicótica, sem benefício claro, optar pela suspensão da medicação.
na medida do possível, os antipsicóticos devem ser evitados em pessoas com demência por corpúsculos de Levy, devido ao risco de reações adversas graves, particularmente efeitos colaterais extrapiramidais, né? E os antipsicóticos na demência por corpúsculos de Levy, na demência por doença de Parkinson, pode causar algumas reações de hipersensibilidade, né? E aqui, dentro dessas recomendações sobre o uso de antipsicótico e doença de Parkinson, não foi citado, por exemplo, o uso de clozapina, que seria o antipsicótico mais seguro para ser utilizado na doença de Parkinson especificamente. E não utilizar valproato para controlar a agitação ou agressividade em pessoas que vivem com demência, a menos que seja indicado para uma outra condição, né, que o paciente apresente também. Em relação aos anticolinesterásicos, né, eles são indicados para melhoria cognitiva em pessoas com demência, com doença de Alzheimer, leve a moderada, mas eles não são recomendados apenas para o tratamento de BPSD em pessoas com a doença de Alzheimer. A memantina é indicada como potencializador cognitivo em pessoas com doença de Alzheimer moderada a grave, doença de Parkinson, demência por corpúsculos de Levy, mas também não é recomendada que seja prescrito apenas para o tratamento de BPSD. Os inibidores da colinesterase não devem ser descontinuados em indivíduos que atualmente apresentam sintomas psicóticos, agitação ou agressão clinicamente significativos até que esses sintomas estejam estabilizados, né? A não ser que esses sintomas são decorrentes do início do uso do anticolinesterásico. E, né, reforça aqui que o inibidor da anticolinesterase tem sido a primeira escolha na apatia secundária à demência. E aí eu trouxe esses dois pontos que eu, pelo menos, achei conflitantes ou um pouco controversos, sabe? Nessa diretriz, né, na revisão, eles trouxeram sobre a melatonina em dois momentos diferentes. Primeiro momento, que a melatonina não deve ser utilizada para distúrbios do sono em pessoas com demência. E um outro diretriz cita que a administração de melatonina de liberação prolongada, 2 miligramas, pode ser útil 1 a 2 horas antes de dormir no tratamento da insônia e distúrbios circadianos do sono em distúrbio neurocognitivo. E a administração de melatonina de liberação imediata, 2 a 6 miligramas, pode, né, ao deitar, pode ser útil no tratamento de insônia e distúrbios circadianos em pacientes com distúrbios neurocognitivos, né? Eu entendi que são duas recomendações opostas. E aí, essa primeira recomendação, ela é do Departamento de Saúde da Irlanda, de 2019, né? O título da diretriz era prescrição apropriada de medicação psicotrópica para sintomas não cognitivos em pessoas com demências. Essa segunda recomendação a favor do uso da melatonina foi esse estudo, que na verdade são opiniões e recomendações de especialistas internacionais sobre o uso de melatonina no tratamento de insônia e distúrbios circadianos do sono, em distúrbios neuropsiquiátricos em adultos, né? Então, assim, essa primeira é de uma recomendação que, a meu ver, ela tem um grau de evidência maior do que uma recomendação de opiniões de especialistas. E quando eu fui ver a conclusão desse estudo sobre a melatonina indicando a favor, a conclusão traz o seguinte, que a administração de melatonina de liberação prolongada de 2 a 10 miligramas, 1 a 2 horas antes de dormir, pode ser utilizada no tratamento de sintomas de insônia ou no tratamento da insônia comórbida, né? Em transtornos de humor, esquizofrenia em adultos com transtornos de espectro autista, transtornos neurocognitivos e durante a suspensão de hipnóticos sedativos. A melatonina de liberação imediata
pode ser útil no tratamento de distúrbios circadianos do sono ou distúrbios neuropsiquiátricos, né? Então, assim, olhando a conclusão desse estudo, ele não cita que a melatonina seja utilizada para tratamento de sintomas comportamentais da demência. E quando a gente pega o objetivo da revisão que estamos discutindo, né, o objetivo dela era trazer a síntese das recomendações para sintomas comportamentais na demência. Né? Então, talvez tenha incluído esse estudo, lógico que eu não li o estudo na íntegra, mas olhando assim por alto pela a conclusão, pode ser que talvez esse estudo não seria o mais indicado para estar nesse grupo de diretrizes que foram analisadas. E outro ponto que eu achei conflitante foi em relação ao ginkgo biloba. Essa aqui é a recomendação que foi citada no suplemento, né, para o tratamento sintomático da doença de Alzheimer, o donepezil, a galantamina, a memantina e o extrato de ginkgo biloba e a rivastigmina apresentam um efeito modesto durante um tempo limitado numa parte de pacientes. Donepezil, galantamina e rivastigmina apresentam efeitos colaterais razoáveis. Memantina e extrato de ginkgo biloba menos efeitos colaterais. Isso estava nessa diretriz de um grupo da Indonésia, falando que, né, o título da diretriz, tratamento da demência e comprometimento cognitivo leve com ou sem doença cerebrovascular. Também um consenso de especialistas sobre o uso de extrato de ginkgo biloba. Talvez, não sei se seria uma boa recomendação, né, de prática clínica. E outro estudo citou que o ginkgo biloba tem vários ensaios controlados em pacientes com demência, mostrando melhora do BPSD quando tratados com extrato padronizado de ginkgo biloba. Foram observadas uma eficácia especialmente positiva na ansiedade, irritabilidade, apatia e depressão, com uma evidência também de nível B. E isso estava, né, nas recomendações desse estudo, né? Recomendações para o diagnóstico e terapia de sintomas comportamentais e psicológicos na demência. Esse, especificamente, eu não consegui ter acesso ao texto completo dele, sabe? Então, assim, acho que falando sobre a revisão, né, que estamos aqui discutindo, acho que traz alguns pontos importantes, algumas coisas, né, que são bem estabelecidas na literatura, que são boas práticas clínicas, mas que ao mesmo tempo também pode trazer outras que não sei se seriam tão boas práticas clínicas assim, e esses pontos conflitantes também. Parabéns, Dinei. Acho que você conseguiu, né, sumarizar, fazer uma ótima apresentação de um artigo. Eu, particularmente, já comentei com vocês que eu acho que é muitas vezes difícil, delicado ficar apresentando revisão sistemática, né? Essa ainda tem uma particularidade maior ainda, né? Porque essa, na realidade, é uma revisão sistemática de guidelines, né? Então, acho que isso tem vamos colocar assim, um detalhe a mais. Em Muito relação à sua. teórico, né? Muito texto, só texto, na verdade. Vamos tentar trazer para algumas coisas práticas e fazer algumas críticas e algumas colocações. Mas antes disso, qual que era a sua, vamos colocar assim, expectativa em relação ao artigo na hora que você viu o tema, né? Porque tratamento de BPSD eu acho que talvez seja um tema não só absolutamente frequente para nós, mas é o que desafia, é o que estressa os nossos cuidadores e que nos faz procurar. Então é o motivo de consulta, o motivo de desgaste, né? E por isso mesmo muitas vezes nos dá ansiedade. Não raro são coisas que a gente vê os fellows, residentes, os colegas
querendo discutir, eu estou com um caso difícil, que aí muitas vezes é um paciente com BPSD que está usando alguma coisa que não resolveu. Então, assim, a importância do tema é indiscutível, né? É, qual que era a sua expectativa? Que tipo de resposta que você esperava encontrar com o artigo? E o que você encontrou e o que você não encontrou? O que eu esperava era, para agitação, são recomendações de evidência nível A. Isso. Para apatia, são recomendações de nível A. Isso. Sabe? Eu esperava que trouxesse dessa forma, sabe? Tá. Mas E por que não não foi. trouxe? E por que não? Por que você acha que não foi? E por que você acha que não trouxe? Porque acho que é muito variável, né? Essas recomendações também, assim, chegar, falar que, por exemplo, risperidona é nível A de evidência para controle da agitação em todos os pacientes. É Então vamos muito difícil devagarzinho. falar Se isso. você chegar e falar que a risperidona era uma medicação a ser utilizada com uma recomendação forte, com nível A, isso teria que vir de que tipo de informação? De que Você tipo de fala estudo? de ensaios clínicos randomizados, né? Então, teoricamente, a gente teria que estar juntando artigos, pesquisas realizadas exclusivamente com essa finalidade e fazendo uma revisão e uma meta-análise desses artigos, antipsicóticos e agitação, não é verdade? Eu acho que Isso. aqui tem um ponto que eu falei que é delicado e acho que você foi muito bem, inclusive por ter tido o cuidado de olhar não só as tabelas, mas o sumário. Essa revisão sistemática pegou todos os artigos, por exemplo, que tinha antipsicóticos em agitação e agressividade, para poder falar qual o antipsicótico que era melhor ou pior? Não. Ela pegou o quê? As diretrizes que teoricamente teriam feito isso, né? Então, acho que acho que assim, aqui tem um salto, né? Uhum. E aí eu acho que aí talvez minha primeira pergunta seria qual seria a utilidade da gente fazer uma revisão sistemática de diretriz? Exato. O que eu esperava era que essa revisão sistemática das diretrizes fosse elencar as melhores evidências para cada tópico desse, Isso né? você esperava, né? Mas eu acho que na realidade o que ele primeiro assim, vou imaginar talvez assim, o que se justifica talvez publicar, Hum, ser aceito uma revisão sistemática de diretrizes? porque Vai deve lá na existir muitas Vamos lá. recomendações, né? Vamos devagarzinho, só para eu fazer algumas críticas aqui. Vai naquela tabela onde você colocou, onde é a tabela clássica das revisão sistemática e coloca o processo de escolha e exclusão de artigos. O que você queria é que ele aprofundasse em cada uma delas, não é verdade? Isso. Mas não é o que foi feito. O desenho, na realidade, por isso que eu falei, o que ele queria, né? E aí eu acho que as discussões, as expectativas e os conflitos talvez pudesse ter ficado um pouco mais claro, né? Eu acho que assim exige uma certa, talvez até maturidade ao ler esse artigo. Então a primeira coisa que a gente terminaria, se a gente for olhar no final aí, ó, o número 60, talvez seja, olha, ele achou desde 2011 para cá 60 diretrizes para tratar BPSD, que é um número bem considerável, não é verdade? Com certeza. Porque o tema é importante. Então, eu acho que talvez o primeiro resultado que eu colocaria aí ele excluiu 50% dos guidelines clínicos e diretrizes porque não tinham qualidades mínimas para poder fazer as afirmativas que fizeram. Que foi o que Sim, eles colocaram com o resultado AGRI 2 menor que 4, não foi isso? exato.
Então, assim, acho que talvez a primeira coisa a gente teria que saber quais são essas 32 diretrizes que foram reprovadas no contexto qualidade. Para quê? Para a gente não seguir essas diretrizes, não é verdade? Aham. Acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto que fica, na hora que ele excluiu, colocou aí, terminou com essas 23 aí, que teoricamente seria as 23 guidelines e diretrizes feitas procurando a evidência que você queria, não é verdade? O que você esperaria é que cada guideline tivesse falado assim: o que que tem de para risperidona? O que tem para tratar agitação e agressividade? Ah, eu tenho musicoterapia, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, tratamento. Pegou todos os trabalhos que tinha sobre isso, dentro de um critério, classificou, falou o que era bom, o que era ruim, vê o que sobrou, para, entre aspas, te dar um norte. Não quer dizer que você vai ter que seguir aquilo, mas te desse um norte, falar assim: olha, você vai usar risperidona, mas a risperidona, o grau de evidência dela é baixo. Vendo, acho que talvez uma das coisas que justifica ter uma revisão sistemática de diretrizes, talvez seja falar que as diretrizes estejam com resultados muito heterogêneos ou Exato. discordantes. E Aham. aí, Dinei, até mesmo motivado pelos dois conflitos que você trouxe, por que você acha que as diretrizes e os guidelines, mesmo as de melhor qualidade, vamos pegar essas 23 aí, estão com recomendações conflitantes? E aí eu acho que talvez para trazer o aspecto prático não é tudo conflitante, tem algumas coisas que são bem Sim, homogêneas. sim. Então, talvez essas coisas bem homogêneas sejam alguns princípios que a gente deveria saber e seguir, né? Então, daqui a pouco eu vou pedir para você sumarizar de novo quais seriam os princípios que você acha que foram bem homogêneos e que a gente deveria seguir, que está lá no seu slide. Mas, voltando à heterogeneidade, por que você acha que as diretrizes têm uma heterogeneidade grande nas recomendações de várias coisas nas diretrizes, como alguma daquelas que você colocou? Eu não sei se eu conseguiria te falar com certeza ou precisão, sabe? Mas não se Porque, preocupa nem de certeza e precisão, pode ser no achismo. Eu também vou te dar minha é, resposta no meu achismo. mas eu acho assim que existe interesses por trás disso. Por exemplo, se uma opinião de um grupo de especialistas, pelo que eu entendi, coloca uma formulação específica de um extrato do ginkgo biloba, por exemplo, Uhum, né? Talvez isso seja um interesse daquele grupo. uhum. É, E não por que sei. seria? Então, vou imaginar o seguinte: por que as diretrizes estariam vulneráveis aos interesses? Será que em todas as áreas, em todas as questões da medicina, a gente vai ter diretrizes tão vulneráveis? Ou é só um azar nosso, de BPSD, que a gente precisa, ficou tão vulnerável assim? Pois é, eu realmente tenho dificuldade de ter um conceito sobre isso, sabe? Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião. Vamos tentar te ajudar. O que que você viu que é bem homogêneo e que vamos colocar assim, que não dá muita dúvida, que deveria ser mensagens vamos colocar assim, na diretriz do Dinei, especialista em BPSD que debruçou sobre isso, o que que o Dinei colocaria como mensagens que as pessoas deveriam seguir? Então, assim, né, em relação à agitação, à agressão, acho que o antipsicótico é uma recomendação, né, e na psicose também é uma recomendação formal e Em bem qualquer, evidente. você faria essa recomendação formal e evidente em qualquer agitação e agressividade, em qualquer psicose? O Não, paciente aí eu chegou, o tenho. cuidador chegou e falou: papai está ficando um pouquinho agitado.
Tem hora que, quando ele vai tomar banho, ele fica agressivo. Desde que, né, sejam, coloque em risco a pessoa ou o cuidador. Se a agitação, a agressividade, ela é de fácil manejo. Tá um pouco agressivo para tomar banho, mas conversando, tentando colocar de outras formas, deixando o banho para outro momento, essa agitação passa e no outro momento tem o banho de forma tranquila, eu acho que isso não deveria ser medicalizado, Uhum. né? Eu Eu acho que essa talvez seja uma das coisas mais consensuais no tratamento do BPSD, não é verdade? Que é chegar e falar assim, o tratamento medicamentoso não é o tratamento de primeira linha, não é? O Uhum. tratamento de primeira linha, o recomendado inicialmente é o não farmacológico. O tratamento medicamentoso teria que ser utilizado naqueles casos que realmente se torna necessário, né, que é premente, onde precisa realmente ser feito. E você foi muito preciso no outro aspecto que eu acho que do ponto de vista prático para o BPSD que é muito importante, né? É pegar essa constelação de sinais, e sintomas, separar ele, né? As pessoas separam até em grupinhos, em clusters, e junta, né, um grupinho, igual você mesmo mostrou durante a apresentação, que tinha dados separados de agitação, tinha dados de agressividade. Isso é um grupinho, né? E muitas vezes esse grupinho anda de mãos dadas com outro grupo, que são os sintomas psicóticos, não é verdade? Então, um paciente com uma agressividade importante, né, se torna uma necessidade. Olha, não está dando certo, não farmacológico, eu tenho que tomar uma atitude. E por isso por que eu fui enfático no tenho que tomar uma atitude? Porque eu acho que talvez essa seja uma mensagem que talvez seja homogênea nos guidelines Sim, todos, não é verdade? A gente vai sim. medicalizar quando a gente tem uma necessidade, eu tenho que tomar uma atitude que não pode continuar desse jeito, não é? E acho que você foi muito cuidadoso na apresentação no início, na hora de falar que tem que rever, que não é para dar para todo mundo, ver a questão do tempo, ver essa colocação. Durante a apresentação, eu acho que você colocou, ou foi durante o artigo, desculpa, você colocou a questão aí da hipersexualidade e colocou, acho que no slide, falando que não tem nada farmacológico, não é verdade? Exato. É, Existem vamos poucas ver essa evidências que apoiam a recomendação. prescrição de Acho que antipsicóticos. esse que é o ponto que a gente tem que entender. O artigo em questão apresentado é a revisão sistemática dos guidelines. Se for juntar pelos guidelines, está falando que não existe evidência e aí não justifica uma abordagem farmacológica. Pergunta, Dinei, está claro que acho que não tem discussão que o tratamento não farmacológico é a primeira escolha. Mas eu posso ter um paciente com uma demência e um comportamento sexual inapropriado que traga um risco grande para as pessoas que estão à volta dele ou mesmo para o paciente? Sim, Posso, não posso? E eu com posso estar certeza. diante de uma situação que eu tenho que fazer alguma coisa que o não farmacológico não está resolvendo, não é? Uhum. E aí aquela história, do ponto de vista prático, a revisão, vamos chamar de revisão das revisões, tá? Porque o guideline é uma revisão, não é verdade? Aham. A gente esperaria que um guideline de qualidade fosse feito nos moldes de uma boa revisão sistemática, né? Então, se a revisão da revisão fala que eles não acharam evidência, significa dizer que eu vou ficar de braço cruzado e não vou fazer nada e meu paciente vai ficar com comportamento sexual que traga um risco para outras pessoas sem fazer nada? Não, não tem como, né? Não tem como. Então, eu acho que a gente tem que entender essa conclusão da revisão das revisões
para poder também entender a conclusão da melatonina e entender a conclusão do ginkgo biloba, não é verdade? Entendi. E aí eu acho que tem que voltar naquela pergunta que eu fiz para você, por que que essas revisões estão tão vulneráveis? Porque se não tem evidência, eu tenho que fazer alguma coisa, tem guideline que já recomendou inibidor seletivo da recaptação de serotonina, porque diminui a libido, essas coisas. Uhum. Tem outro guideline que já recomendou antipsicóticos. Tem outros guidelines que já recomendou, inclusive, hormonoterapia. Ah, mas por que que um guideline está recomendando uma opinião de um especialista? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, não tenho trabalho mostrando efetividade, e eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que dar o norte para o Ginei quando ele pegar esse paciente com uma hipersexualidade que está pondo em risco outras pessoas e já tentaram controlar tudo. Ah, vai colocar roupa difícil de abrir e fechar. Opa, tem uma dificuldade enorme do paciente aceitar que coloca a roupa que veste nele, mudar o ambiente, Causa mudar. mais agitação e Olha, agressão. mudar a casa, mas dentro da casa tem as netinhas que estão lá pequenininhas e não tem jeito, né? Então, eu acho que é vulnerável a, vamos colocar, a opiniões frágeis, porque a gente tem fragilidades nos dados iniciais, né? E aí essa é um pouco da crítica que eu tenho às revisões sistemáticas. Elas podem ser boas para a gente poder enxergar um efeito bom que estava diluído, mas elas também podem amplificar e perpetuar deficiências, né? Se a base de Uhum. dados é fraca, o resultado da revisão vai ser fraco, né? Então eu acho que vários conflitos que você enxergou e dilemas e situações é porque a gente tem uma base, né, uma base fraca. E acho que foi muito por isso que você gostou do material suplementar, porque ele traz um pouquinho de coisas um pouco mais práticas, né? Sim. Então, vamos lá no material suplementar, por exemplo. O material suplementar, ele estava com uma... vamos lá no que você fez da ginkgo biloba ou da melatonina, por exemplo, né? Então, no material suplementar, ele saiu listando tudo que ele foi encontrando, mais ou menos, não é verdade? Isso. Foi Ele uma cópia listou. das recomendações de todas as diretrizes utilizadas. Então, ele fez a cópia das recomendações e foi lá e ainda colocou na frente: olha, foi Joãozinho 2018, Maria 2019, Joaquim 2021, né? Então, quem que fez, quem que não fez e qual que foi a recomendação. E acho que aí que talvez que seja uma coisa que, para ter algo prático, obrigou um estudo, por isso que eu falei que tinha quase que ter uma certa maturidade, né? Obrigou um Uhum. estudo do Diney de chegar e falar assim: poxa, mas para melatonina, no texto, o que ele fala é que os resultados são conflitantes. E aí você fala assim: e daí, uso ou não uso? Não é verdade? Aí Exato. você foi no material suplementar, achou onde estava escrito melatonina, viu qual que era o artigo, foi ver qual que era um artigo, então você achou do Departamento de Saúde da Irlanda, né? E que te deu uma posição, e aí depois você viu que uma outra recomendação era baseada numa opinião, e era um caso para esquizofrenia, humor, né? Então, te obrigou a ir na origem, no fonte dado, para você poder ver o quão confiável era, né? Que não era o que você esperava, é que talvez ele fizesse isso item por item de cada uma das recomendações e fizesse uma conclusão de todas elas, né? Mas ele não fez, ele É, não analisou item por item, né? exato. E Ele assim, analisou um grupo e falou assim: na Irlanda, grupo, agitação e agressividade, o que, que eles falaram? Tem isso, o outro, o que, que tem? E acho que boa parte, acho que até a ideia pode até ter sido ser item por item, mas não conseguiu caminhar por falta de dados, né? E acho que a gente,
algumas ideias que estão homogêneas, essas se perduram por mais de décadas, né? Que são aquelas que a gente começou a colocar no início, que também tem uma heterogeneidade muito grande, né? Musicoterapia, que teve vários trabalhos que começaram a colocar benefícios, os trabalhos que colocaram benefícios tinham protocolos para colocar, para fazer a musicoterapia completamente diferente de algumas outras coisas. Não é colocar música e deixar o paciente escutando lá, né? Sim. Aham. Né? Então, É, das intervenções não farmacológicas, também tem uma heterogeneidade grande e tem, inclusive, revisões sistemáticas tentando colocar o que realmente tem, que funciona, de que formas para as recomendações não farmacológicas. Né? Então, por isso que é um desafio tão grande para nós. Né? E eu acho que o que tem que ficar para nós são alguns princípios. Né? Então, de qual que é a escadinha, o que, que eu vou fazer, né? Ter uma ideia de qual que é o arsenal nas situações onde eu sou obrigado a fazer alguma coisa, qual que é o arsenal que eu vou lançar a mão, mesmo que a evidência não seja um A, que seja uma evidência, por exemplo, 2, 2B, mas eu posso estar diante de uma situação onde eu realmente preciso, né, fazer alguma coisa. Então, falar assim, poxa, se eu estou diante de um sintoma psicótico, eu estou pensando em sintoma psicótico, eu sei que a evidência é baixa, eu sei que aumenta a mortalidade, mas eu me vejo obrigado a fazer, né, alguma coisa nesse sentido. E acho que é por isso que a gente continua aí buscando um tratamento farmacológico bom e efetivo, né? Com novos antipsicóticos, né? Acho que por isso que quando saiu Bexpiprazol na literatura teve um alvoroçozinho, né? Não, agora vai ter um que foi feito, desenhado, que teve um artigo que já está em bula aprovado, né? Que foi uma coisa que nos outros não tinha, né? Então custou entrar risperidona como aprovação em bula, porque não tinha essa evidência, né? Então, eu acho que é, esse desafio continua, por isso que a gente precisa ter a nossa arte, né? De conseguir individualizar, juntar, colocar, né? com certeza. É Esse só em por específico. curiosidade. Você Ah, sabe qual que é no Choosing Wisely, né? Naquelas recomendações racionais, inteligentes, né? Em relação ao BPSD, no Choosing Wise ele só tem uma, né, tem uma recomendação para BPSD. Você sabe qual que é? Você não. consegue imaginar qual que seria, se tivesse que dar uma recomendação no que diz respeito à prescrição para pacientes com BPSD, qual que seria a recomendação que você daria? Em relação a farmacológico. Farmacológico. Para te ajudar a deduzir qual que está lá no Choose Wisely. Eu acho que talvez seriam duas. Pode ser duas? Pode, claro. Eu acho assim, que o anticolinesterásico, né, para as demências em que é indicado, ele pode ter um auxílio aí no controle a longo prazo dos sintomas comportamentais e o antipsicótico, né, O antipsicótico você passaria quando? Como que você situações coloca? graves, para situações graves, né, em que existam riscos O de realmente. usuário, o que ele coloca é: não use antipsicótico como a primeira escolha para os BPSDs. Né? Então, assim, ele não é a Aham, primeira escolha, mas é o que você vai ter que lançar a mão em alguns casos. Né? Então, eu acho o seguinte: eu acho que isso mostra bem essa dificuldade. Né? Eu acho que o BPSD é uma dificuldade para nós. Né? A gente tem uma dificuldade grande de ter uma evidência igual a gente queria, um A com não sei quantos mil pacientes, igual a cardiologia, endócrino, né? Várias áreas consegue colocar e ter. É o que a gente queria, né? Todo mundo sabe o quão difícil que é tratar,
E ainda bem que é difícil, que exige muito da nossa arte. Se fosse Não, com fácil, eu falo que coisas que fossem fáceis e mecânicas e tivesse um protocolo, a gente ia ser substituído por um algoritmo, né? Então, Uhum. como não é, nosso papel tem papel grande, né? Ainda mais Mas na geriatria, né? é, por isso mesmo que eu estou falando para a gente, né? Bom, então, É, assim, essa é a minha visão, né? Então, assim, eu realmente entendo que é um artigo que o título seduz a gente porque a gente sofre com isso toda hora nos pacientes. Então, opa, agora eu vou aham, achar um caminho, agora eu vou achar alguma coisa que vai me deixar meu caminho mais livre. E não, né? Nós ainda é, estamos longe disso, né? Então, por isso que eu tenho um pouco a sensação de que se publica, 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 mas a gente está andando no mesmo círculo, né? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. O... A gente não avança de forma significativa nisso, né? Acho que pelas questões que a gente já comentou. Se alguém quiser fazer comentários, perguntas. maravilha, obrigado. Vamos ver os comentários do chefe. Já está lutando com esse desafio, tentando achar uma receita de bolo fácil, pelo menos um tempinho maior do que perdeu o É, cabelo antes do que eu, né? não, mas assim, olha, não há dúvida. Acho que o tema mais polêmico, né, a maior dificuldade que a gente tem hoje na geriatria é o tratamento de BPSD, né? Várias coisas são polêmicas, né? Várias coisas não são consensuais. Eu acho que a nossa especialidade, Dini, ela é uma das poucas que não tem tanto consenso, né? A ausência de consenso é o consenso, né? Então, é, eu costumo Vamos dizer falar mais que bonito, que a arte é o consenso, né? A gente, né? exatamente. Então, permite que a gente tenha liberdade, porque eu acho que nas outras áreas da medicina já tem tanto consenso, tanto protocolo, que você não tem Uhum. liberdade de fazer o que o Rodrigo falou, né? A arte, de individualizar, de personalizar. Eu não acredito muito nos outros consensos, não, tá, Dinei? Eu não acredito muito, não. Porque tudo tem que ser personalizado. Não tem como ter um consenso para aquela pessoa, né? Você pode ter os guidelines, eles são ótimos como ponto de partida. Eu tenho que sabê-los para poder partir deles e ver como que eu vou implementar isso na vida daquela pessoa, né, que tem uma heterogeneidade enorme, mesmo sendo um adulto, mesmo sendo. Mas a gente fica mais seguro, né, Jenny? A gente tem uma segurança maior com isso, né? O grau de dificuldade é muito menor. Em geriatria, a gente não conta com essa medicina baseada em evidências. Isso, para nós, não é um aliado claro, não é algo que a gente tenha clareza, digamos assim. Então, resta a nós essa liberdade de tentar fazer o melhor, acompanhando a literatura, para a gente ver se apareceu alguma coisa nova. É, Então, foi exatamente por isso que eu achei esse artigo interessante. Apesar de ser uma revisão de meta-análise, né? Olha, são as evidências, né? É o que tem hoje, é o que as pessoas estão se baseando, né? É a partir disso que as pessoas estão fazendo. Então, eu quero saber como que é feito no mundo, né? A abordagem do sintoma comportamental. Que para nós, aqui é um inferno, né? É uma dificuldade, né? Agora, será que aí fora é assim também? Ou não? Ou a gente que está comendo mosca? Né? E é isso que eu queria ver com você, Dinei. A primeira pergunta: o que você viu nesse consenso, nessa meta-análise, que é diferente do que a gente propõe, do que você está fazendo lá no ambulatório? olha, não percebi nenhuma diferença, assim. Eu acho que as dificuldades existem tanto aqui quanto lá, mas não trouxe nada de diferente. Falar, nossa, isso aqui a gente nunca utilizou, isso aqui a gente não tem conhecimento de que exista para o tratamento dos sintomas comportamentais, por exemplo. É, Não, E eu nada ainda me acrescentaria, surpreendeu. e eu ainda acrescentaria uma outra coisa na resposta do Dinei,
quando você colocou que aqui é uma mistura danada, ele usa a palavra. Existe uma grande variabilidade clínica para justificar a existência desse É, artigo que ele fez. pois é, exatamente. É isso. E é mesmo, né? Olha, a heterogeneidade entre os idosos é absoluta, né? Independente, enfim, ainda mais idosos com demência. Porque além da. A gente já viu que a demência. Primeiro que demência é uma coisa, é um mundo, né, Dinei? É um mundo. Ele não definiu, né, Dinei, que é demência de Alzheimer. É demência, Exato. né? Para qualquer tipo de Pois demência, é. aí Quer dizer, é impossível você ter, né, uma uniformidade, uma hegemonia. Não pode, não pode. É isso que eu falo, gente. Olha, em geriatria, não tem como você harmonizar as variáveis para a única coisa que é diferente ser a intervenção que está sendo feita. Porque os indivíduos são muito diferentes, né? Então, a gente sabe que grande parte dos sintomas comportamentais da demência, né, são secundárias a questões clínicas, né, Dinei? É a hipertensão, é o diabetes, são as outras coisas que ele tem. Imagina só, como é que eu vou organizar isso de forma a ter duas amostras extremamente semelhantes para eu randomizá-las e a partir daí ver se. Não tem, impossível, não tem jeito. Mas aham, é o que é possível. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ver, a ideia aqui é entender o que as pessoas estão pensando sobre o assunto, como estão abordando. E eu fiquei muito satisfeito também, tá, Dinei? Olha, não acrescentou nada. Eu acho que não acrescentou nada, mas no sentido, não, reforçou. Opa, estamos no caminho certo. Batendo cabeça, sim, mas o mundo inteiro está batendo cabeça, não é só nós, né, Dinei? Então, o exato. que a gente faz aqui é feito no mundo inteiro. E reforço essa questão. Ó, o não farmacológico, ninguém discute, né? Ninguém discute, mas assim, é difícil fazer. O não farmacológico é muito complicado, demora muito. Aí a heterogeneidade é maior ainda, porque além da heterogeneidade, vamos dizer assim, da intervenção, o que é musicoterapia? Eu tenho a heterogeneidade de quem vai receber também, da família, porque depende da família. Porque o medicamento, né, Dinei? O risperidona. É risperidona de um laboratório, puf, acabou. Essa é a Uhum, intervenção. Agora, a intervenção comportamental não é eu que faço, tá, Dinei? É a família. Imagina só, gente, como que eu vou padronizar essa intervenção comportamental feita pela família? Impossível, não tem jeito de todas as famílias fazerem igual, né? Para poder saber, exato. não tem como, não tem jeito. Então, por isso que eu falo que o não farmacológico ele deve ser feito. Não há dúvida que ele é fundamental, mas ele é complicado, ele é difícil. Então, o que eu não quero é piorar a vida do paciente usando o medicamento inadequado. Esse é meu. Eu não quero. Eu já abdiquei do ideal. Eu quero restringir a intervenções farmacológicas, que um bom geriatra tem que ter pavor, tem que morrer de medo, né, para poder não prejudicar. Essa é a ideia, essa é a ideia, e até onde a gente pode ir. Então, nesse aspecto, basicamente, o grupo dos antipsicóticos que ele citou é exatamente o que a gente utiliza. Volta lá, só para a gente ver essa questão. A única observação que eu sempre gosto de trazer eles sempre colocam o aripiprazol, né, que a gente não usa, a gente usa pouco. Eu acho que é um medicamento interessante, acho que é um medicamento que a gente pode utilizar sim. O problema é que ele é caro, ele é mais caro que os outros, né? Mas ele é um medicamento que eu acho muito interessante. O perfil dele eu acho No muito. último ano até melhorou um pouquinho o custo, né, Pois Edgar? é, Chegando. também acho, também Né? acho. E tem a questão do jogo patológico, né? Tem algumas coisinhas, mas assim, eu acho que tem que estar na nossa, vamos dizer assim, na nossa, no nosso arsenal, né? Para a gente utilizar. Então, dose única, ele tem pouco efeito extrapiramidal. Então, por exemplo, olha, do ponto de vista de efeito extrapiramidal, ele é melhor do que a olanzapina, né? Então, eu tenho a risperidona, que é o mais antidopaminérgico, depois a olanzapina, depois a aripiprazol, depois a quetiapina. A quetiapina realmente. Mas a quetiapina, ela, não sei como é que é a experiência de vocês, mas assim, olha,
a gente usa quando não quer usar. Né? Eu sempre gosto de ter o meu parâmetro gente, esqueci o nome, puxa, aquele antibiótico Azitromicina e clavulin. Quando você não quer é, dar antibiótico, dá azitromicina. azitromicina. Então, eu vou começar com azitromicina, ou seja, não quero dar antibiótico, mas eu estou em dúvida, eu quero dar alguma coisa para a família, então eu dou azitromicina, no caso da infecção, né? Dessas infecções esquisitas. A quetiapina é isso, começa devagar, né? Que é aquela coisa, não sei se precisa, e tanto é que eu acho que todo mundo usa para dormir, o que é um absurdo. Porque O que eu assim, estou né? vendo agora A é que a gente... quetiapina virou hipnótico, né? Deixou de ser Exato. grupo, não é? Tem impressão. Olha, É. eu me lembro que eu conversei isso alguns anos atrás com o Bernardo, lá em São Paulo já estava usando muito como hipnótico. Eu não consigo ainda, não cheguei nesse nível, não, de agressividade, né? Para dormir, não é um paciente que tem uma depressão, que tem nada, não, para dormir, né? Puxa, Passando pela psicogeriatria, né? E na geriatria, assim, em relação ao uso da quetiapina, eu acho assim, que nós, da geriatria, prescrevemos 25 miligramas, 50 miligramas, com o pensamento de que tem algum efeito antipsicótico, né? Mas, na verdade, não tem, né? Sim. Né? Porque aí, quando chega na psicogeriatria, dose de 400, de 600 miligramas, 700. Por isso que é bom vocês passarem lá para a gente saber como é que o psiquiatra, porque realmente, para ter um efeito antipsicótico, a dose é uma dose que a gente tem medo de usar, inclusive, né? Então, assim, no geral, a gente está utilizando como hipnótico, no geral, né? Mas é isso. E é bom. E tem caso que responde, né? Tá certo. Eu só acho que quando a gente quer um efeito antipsicótico nesse grupo, acho que é muito interessante essa divisão dos grupos, dos clusters de BPCD. Então, a psicose, realmente, ela é uma coisa que a gente vê com muita frequência e que, normalmente a gente usa o antipsicótico, sim. Né? Junto com o inibidor. Eu sempre reforço isso. Olha, sempre a gente usa o tratamento específico, com a inibidor de tolerase e a memantina. Mas ela demora a fazer efeito. Né? E não é tão grande coisa assim também, não. Então, a gente associa um antipsicótico. Qual deles? Olha, depende das comorbidades, mas assim, eu não abro mão ainda, eu nunca deixei de colocar risperidona como sendo a droga de escolha. Né? Ela, inclusive agora, é melhor ainda, porque você ganha. Né? Hoje, em Belo Horizonte, você tem, né, aquele programa que idosos têm direito a risperidona sem precisar de nada. Não precisa ir lá no programa olha, nem tem jeito, né, também de conseguir no programa de alto custo. Então, eu acho uma droga ótima. Gosto muito da risperidona. E a olazapina, quando eu estou muito preocupado. Quer dizer, a gente tem quando a gente quer um efeito mais sedativo, quer dizer, tem muita psicose e muito transtorno noturno, a olazapina é boa. Se tem só o transtorno noturno, pode ser só a quetiapina. Se está mais ou menos, a risperidona ajuda. Se tem muito sintoma psicose, sem tanto sintoma noturno, a risperidona é uma boa. Mas o aripiprazol também poderia entrar. E aqui, a única coisa que a gente gostaria de lembrar é que muitas vezes não dá para separar nesses clusters, né, Ednei? Então, ele tem uma... por isso que aqui a gente, na minha cabeça, tem 3 grupos, né? A psicose, a agitação psicomotora, que é tudo, é realmente um todo, e a apatia, depressão. Por que eu junto os dois? Porque não tem... Olha, é muito difícil separar um do outro. Muito difícil a gente saber até quando é um, até quando é outro. Então, nesse grupo da psicose, normalmente o indivíduo com psicose tem agitação psicomotora. Dificilmente tem só a psicose. Então, normalmente a gente associa um antidepressivo nesse indivíduo, para usar o mínimo possível do antipsicótico, né? Por quê? Porque a gente sabe que ele aumenta a mortalidade. Então, isso realmente é uma coisa que não dá para a gente deixar de lado. Ele é realmente um medicamento para o sintoma comportamental, mais associado com complicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui realmente não acrescentou nada. Então, olha, quando se fala agitação, agressão, aqui realmente tem muito a parte comportamental, a parte não farmacológica. Que aqui a gente sabe muitas vezes que isso é muito reativo, né? O paciente agita e fica agressivo porque a família não sabe lidar. Então, realmente, é complicado. Mas também aqui
a gente vai precisar de usar medicamento até a família aprender, né? Porque a família não vai aprender depois da primeira consulta como é que lida com isso. Demora. Então, aqui, a gente tem realmente, novamente, os antipsicóticos, você vê que é a mesma coisa, mas, realmente, aqui, a gente prefere, inclusive, o inibidor de recaptação, o antidepressivo, né? Olha, quando se fala em inibidor de recaptação de serotonina, eu acho que pode ser além disso, né? Eu acho que aqui, realmente, ele esqueceu de colocar os duas, né? A venlafaxina, a duloxetina e a mirtazapina. Então, você vê que realmente tem, acho que a gente está mais avançado do que eles, né? O antipsicótico, ele entra. A carbamazepina, realmente, em último caso, a gente morre de medo de carbamazepina, né? Então, eu acho que é uma coisa que não faz parte. E eu estou tendo uma simpatiazinha pela trazodona, trazodona a gente sempre teve, pela gabapentina, no caso da dor, né? Então, olha, agitação psicomotora e dor na demência, você tem, então, só a trazodona quando não tem dor. Quando tem dor, e esse paciente tem, olha, mais de 50% dos pacientes com demência de Alzheimer têm osteoartrite, né? Porque a osteoartrite é muito frequente nos idosos. E gabapentina, eu acho que uma outra coisa interessante, pelo menos na prática eu tento fazer, é ver se eu quero um medicamento para dar de noite para ter efeitos mais sedativos ou um efeito menos sedativo, né? E aí a gabapentina, na questão do sono, ela ajuda, né, Edgar? Ela dá uma sedação. Exatamente. E o aripiprazol durante o dia é o contrário, né? Parece que dá menos, né? É isso mesmo. Então, olha, se eu tenho, por exemplo, se eu quero ter um pouquinho, eu tenho paciente com dor e com agitação, tá? Olha, a duloxetina é o que a gente preferiria, mas ela não vai melhorar o sono. Ela vai melhorar a dor, a depressão, mas o sono ela não vai atuar. A gabapentina vai. Então, se eu estou preocupado com dor e alteração noturna, a gabapentina ela é realmente uma boa opção, melhor que a duloxetina. Né? E a dor pode ser um dos motores que está ajudando a fazer a agitação exatamente, né? Bem lembrado. Isso mesmo. E a gabapentina, isso que eu queria ver aqui. Já me falaram que ganha. É isso mesmo, gente? Quem que está aí da farmácia? Até onde eu saiba, só ganha no protocolo de dor crônica. Pois é, mas aí ele pode entrar, né, Rodrigo? Ele teria dor, né? Esse indivíduo, né? Então, eu queria que você, se tivesse alguém da farmácia aí, não der, porque... Eu acho que teria que fazer uma LME de dor crônica, né? Pois é. Não, mas pelo menos ganha. Ela é tranquila. A LME de dor crônica é fácil de fazer. Ela não é muito chata, não. Pois é. Porque a duloxetina nem isso, né? Eu acho que a duloxetina não está incluída nesse protocolo de dor crônica. Então, por isso que a duloxetina... Nunca vi. Pois é. Eu acho que acho que não. Então, olha, isso é uma coisa legal. É uma coisa interessante. O protocolo de dor, Rodrigo, é uma das coisas que mais que eu vejo que são rápidas. Por exemplo, morfina. Morfina é um negócio que não é complicado de prescrever. Não demora naquela... Não é igual em hidrocorticoides, que é 1 ano para provar, né? Aqui, eu acho que a coisa flui. Eu acho que até porque é mais simples, né, Rodrigo? O protocolo, né? Não tem que ter 1 milhão de coisas, né? Para poder solicitar. Então, eu tinha mais medo da gabapentina do que eu tenho hoje. Hoje eu uso sem muito medo, assim, com medo fisiológico do geriatra, né? Antigamente era raro prescrever gabapentina. Então, eu acho uma medicação muito, muito interessante, né? Pode passar aí, Rony. Então, esse é um outro grupo, né? Isso. O outro grupo, que você acha que é o grupo da apatia e da depressão, né? Depressão, isso. E a apatia logo em seguida. Então, a depressão, acho que assim, esse a gente transita bem, né? Realmente aqui não tem muita dificuldade, né? Para a gente escolher. Sempre, tá, gente? O pessoal vai colocar em 12 recaptação de serotonina, tá? Mas, assim, realmente, eu acho que hoje eles são a sertralina. É o que a gente mais usa, né? O citalopram são os que a gente mais usa. A gente até fez um tema ali, vocês podiam, quem tiver interesse em fazer novamente, para a gente atualizar, quais são os antidepressivos que a gente mais utiliza. Em tudo, tá, gente? Em tudo. Porque é fácil. Por exemplo, pega do Mais Vida em Casa, está tudo protocolado. Nesse trabalho que a gente viu, era a sertralina, a venlafaxina, a mirtazapina, não sei se chamou, não sei se é a nortriptilina. Porque a nortriptilina é aquela coisa, eu já falei para vocês que a gente teve uma discussão muito grande com o Bernardo,
né? Sobre qual a cor da nortriptilina. Ele queria verde. Eu falei, olha, não, verde é demais, eu não dou conta. Vamos pôr um amarelinho esverdeado. Porque, assim, ele é absoluto. Em todos os trabalhos, né, Dinei, eles são contraindicados na demência. Na demência, Sim, tá? No outro, não. Assim, exato, tem muito exato. problema. Muito problema. Então, assim, realmente. Mas é uma boa opção, sim, se você. Se não for demência, mesmo se for demência, olha, quem sabe, né? Dependendo, mas aí seria o último caso. Quando você não consegue usar uma sertralina, que não é tão caro assim, e os outros que a gente usa. Tá? Quando fala evitar depressivo com ação anticolinética, é evitar tricíclico. Né? Exato. É isso que ele quer. Porque, Paroxetina, né? Não esqueça de paroxetina, né? pois é, exato, ótimo, bem lembrado, Rodrigo. A paroxetina é igualzinha à nortriptilina em termos de efeito anticolinérgico. Então, aqui eu acho que também tá bem fácil. Aí, quando chega daqui para frente, olha, até aqui também é off-label, né, Dinei? Mas é um off-label que dá para discutir. Agora, aqui não dá mais. Aqui, olha, Aham, o que você quiser. E aqui vem a questão dos psicoestimulantes, né, Rodrigo? Né? Do metilfenidato, desses. Olha, realmente, eu nem lembro se eu já usei isso alguma vez. Não sei, eu não consigo enxergar nicho para os psicoestimulantes. Olha, só se for uma demanda. Até porque, gente, a gente volta a falar isso, a apatia não traz desconforto para a família. O paciente nem se fala. exato. Então, ninguém reclama de apatia. É raro você ver isso, né? Então, eu não sei. Eu acho que aqui a gente continua, aqui a gente fica só no antidemência, só no inibidor de calcerase e na memantina. E mesmo assim, não é grande coisa, mas é o que tem. Tá? Então, aqui Exato. realmente acho que não tem essa questão dos psicoestimulantes, né? Vai lá, passa lá para. Não, Ansiedade. aqui começa a aparecer uma coisa que eu acho complicado. Ansiedade, eu não consigo separar ansiedade de agitação psicomotora, né, Dinei? Como que separaram um do outro? Para saber, vem cá, essa ansiedade, para mim, é a mesma coisa. Está dentro do mesmo grupo. Eu não Paciente vejo com diferença. demência falar que ele está tendo sofrimento antecipatório, né? É, que é o Falar conceito. que Eu não a consigo. ansiedade pura da demência é muito É, difícil a gente enxergar, né? é. Agora, aqui é interessante para chamar a atenção para os benzepínicos. Eu acho que isso aqui é interessante. Olha, é muito raro. Eu acho que aqui vocês vão ver pouca prescrição de benzepínico, e se for de curtação, alprazolam e lorazepam. Se a gente for usar, é um desses dois. Né? É muito raro, é muito. Agora, também não é uma proibição. Eu me lembro que a gente já usou algumas vezes com um efeito interessante, né? Mas enquanto as outras medicações não fazem efeito, tanto o inibidor de closterase quanto os inibidores de recaptação de serotonina. Isso é muito interessante. Quando você usa o antidepressivo, o efeito ansiolítico dele demora. Então, pode até e dar um pouco de energia para o paciente. Né? Então, alguns colegas recomendam você, quando for começar a usar antidepressivo, usar um pouquinho um benzepínico para diminuir um pouco essa ansiedade. Né? Esse risco inicial de uma energia que pode ser utilizada para o mal, digamos assim, né? Para o suicídio, né? No caso da depressão. Mas eu não faço isso, não. Eu tenho medo disso. Eu não uso, não, porque o paciente acostuma. Isso é a coisa mais interessante que tem, né? Como que benzepínico é um trem bom, né? Como que dá efeito. Impressionante, né? Eu acho que eu não conheço nenhum paciente que começou a usar e reclamou. É uma depressiva, uma meleca de psicótico. Mas a benzepina, o que eles põem lá, né? Que o negócio é bom, né? Que todo mundo gosta. Então, Nunca por dá isso que efeito colateral. pois é, e o efeito colateral ele é muito vago, né? O efeito Na colateral do visão do antidepressivo, paciente, nunca tem. não é, porque o efeito colateral, por exemplo, do tricíclico é boca seca, constipação, ou seja, né? Aqui não tem. Ele quer o efeito colateral, digamos assim, né?
Então, realmente, é uma medicação que, mesmo dando, a gente definindo que pode usar por 8 semanas, eu acho perigoso, porque depois de você tirar vai ser muito difícil. Né? Ele vai achar que foi ele que fez o efeito, e não o antidepressivo, né, os outros medicamentos que eu utilizei. Então, realmente, eu não vejo... E aqui começa a aparecer, Rodrigo, também eu queria ver a sua opinião, impressionante como que a ginkgo biloba, ela não sai dos guidelines. Impressionante, né? Toda revisão sistemática tem ginkgo biloba, que é uma coisa que, olha, eu acho que ninguém utiliza. Eu nunca vi. Alguém já viu alguém prescrever ginkgo biloba? Assim, alguém, né, de nós ou de pessoas que são, enfim, né? Eu não vejo, né, Rodrigo? Eu Também nunca não vi sai dos 20 anos guidelines por atrás. causa daquilo que eu acho, é como teve trabalho, teve Pois essa é, questão pois que o é, Dinei colocou, e as meta-análises pega o período, então nós estamos pegando aqui é, desde 2011. Então é, vai continuar pois é, aparecendo, não quer dizer que continua tendo a prescrição, né? Esse foi um comentário que eu falei interessante. de uma certa crítica às meta-análises, né? Que elas amplificam, continua trazendo coisas, os É, erros, que já viés, morreram, etc. não, Não exatamente. traz só coisa boa, É, é. traz coisa Lá ruim de também. trás. Você vê que a É. ginkgo biloba está em todos, né, Dinei? Inclusive E lá vai, no final. e Não, vai, não, aí não. né? Enquanto tiver revisão sistemática E colocar, né? assim, pelo texto que foi descrito no É, artigo, na diretriz que utilizou aí a ginkgo biloba, colocou a ginkgo biloba no mesmo nível que a galantamina, que a donepezila e que a todo cuidado, né? rivastigrina, Pois como é, se é fosse o impressionante. mesmo Mas nível de efeito. a data lá é A data 2014, é mais antigo. né? E E, professores, e Um de como que é na prática 2018 o uso dela? e um de 2014. né? O da ginkgo biloba para isso, não uso. É, Não? Uhum. Como é que é na esse que é prática o ponto, sua, né, Edgar? Dinei? Você já usou? Não, Já viu alguém? Olha, eu não. Olha, nunca a tive ginkgo pacientes biloba. que chegaram utilizando. É, Nunca A eu, peguei. gente vê muitos pacientes que chegam utilizando com a ideia que falou assim, não está usando porque vai melhorar a memória, da é, ideia lá atrás, junto com os antioxidantes, com os minerais. exatamente. A ginkgo biloba está nesse grupo de medicamentos multi-target, multi-alvo. Ninguém sabe o efeito dela, ninguém sabe. Mas, assim, realmente ela está em todas. Onde a gente teve um entusiasmo, né? Eu acho que até que vale a pena a gente até pensar nessa possibilidade, é na vertigem. Né? Eu nem sei se a Denise tem algum entusiasmo para ginkgo biloba, mas eu lembro, isso tem mais de 10 anos. Que a vertigem também, tá, gente? É aquela coisa Eu não sei se futura, acho que né? com zumbido também se entraria, né? Zumbi. Mas Pois é. é bem otorrino, né? Começou por Ginkgo isso. biloba ficou com nicho É, otorrinolaringológico. o nicho é lá, né? E assim, com muito cuidado. É a ginkgo biloba de laboratório. Eu lembro até hoje, está na É o Canter, Boninho. EGB Então, 761. exatamente. Não é. Em vez de eu usar E na a sua dose é alta, narizinha, né? A dose do trabalho do EGB era 3 vezes ao dia, o que seria caro para usar. exatamente. É, é isso mesmo. Então, hoje, aí com a beta-estina, que a gente usa mais, né? Eu acho que a gente tem mais confiança do que na ginkgo biloba. Mas é um nicho, é onde dá para pensar em usar. Não é barato, porque o Tanacan, o Teboni não é barato, né? Então, agora, em coisa cognitiva não há lugar, não tem, não existe, não tem. Por isso que eu achei estranho, né? Como que eles trouxeram a ginkgo biloba e deram uma força enorme para a ginkgo biloba. Mas é assim, a ginkgo biloba também, gente, é aquela coisa que eu tenho que continuar lendo os estudos, tá, Dinei? Não é possível que ela está presente sempre, sempre volta. Né? Sempre volta a ginkgo biloba. Porque não tem uma ação específica, tá, gente? Esse que é o problema. Eu não sei o que ela faz. É ação pleiotrófica, né? Que é semelhante a várias intervenções que são preconizadas. Hoje, cada vez mais a ideia é que seja pleiotrófica e tudo mais. Né? Então, eu tenho para mim que a ginkgo biloba ela não entra nem no tratamento compassivo, nem como placebo. Não vejo lugar nela. Né? Então, realmente, Uhum. é curioso
essa questão tá lá, o extrato, né, 761 da ginkgo biloba, né? Então, eu acho curioso isso, né? Agora, a provocação que eu tinha feito para o Dinei, né, Dinei? Porque os tais dos canabidinós, né? Do sistema canabinoide. Aí nem faz referência, né, Dinei? Nem faz Não referência. citou. Pois é. Eu senti falta Pois é. Por desse que eu tópico, trago né? isso? Porque realmente é um negócio que tá na boca do povo. Inclusive, nós temos um caso lá na cidade de Zanão, Rodrigo, que a gente decidiu usar. Eu só não sei como que a gente usa, né? Porque E no qual que livro vocês está lá. usaram? Oi? Qual que vocês usaram em relação à quantidade de Não, CBD e mas THC? eu acabei de falar, você não prestou atenção. A gente resolveu usar, mas eu não sei usar. Eu não sei como é que eu escrevo esse trem. Né? No livro tá bonitinho lá, né? O canabidiol. Então eu tenho as várias formulações, né? Mas eu não sei realmente, é manipulado, tem que manipular, mas eu não sei, então a gente ficou de rever com o pessoal da farmácia para a gente ter uma experiência, porque é uma idosa, eu trato 8 ou 9, não lembro mais, com um quadro demencial e uma agitação 10, né? E exatamente, Isabela. A Isabela que me convenceu de usar, né? E ela te convenceu a usar com o canabidiol com ou sem o THC, né? Porque são coisas distintas. E se vai usar eu vou ter que estudar, professor Rodrigo. O cara, só para vocês entenderem, é interessante vocês lerem um livrinho, no Manual Terapêutica, a gente fez um resuminho, né? Então, eu tenho o canabidinol, que é a droga que vai atuar nisso. O THC, né? É o que as pessoas gostam. É o que dá o efeito euforizante. O que dá o barato não é o que a gente vai usar. É o outro fármaco. Vai usar canabidiol puro, né? Endocanabidiol, que é o canabidiol. O canabidiol. Agora, tem várias formulações do canabidiol. Isso que eu não sei como é que manipula, como é que faz, qual é a dose, não faço a menor ideia, tá, Rodrigo? Mas assim, olha, a gente vê com uma certa frequência agora, Rodrigo. Acho que não tem como a gente não ter a nossa experiência. Não, os pacientes, os familiares estão cobrando, né? Pois é. Então, e como Rodrigo? Olha, é uma dose extrato 10. Eu não estou preocupado com qualquer coisa. Eu quero sossegá-la porque os outros idosos estão tendo problema. Não é só ela, né, Isabela? Não é mais só por ela. É porque realmente já está usando antipsicótico uma dose alta. A gente aumenta a dose, ela fica muito sedada, a gente, enfim, né? Acho que a lanzapina, né, Isabela? Que a gente aumenta a dose. Isso, a lanzapina. Então, vamos usar. Porque, ó, se tem tanta gente usando aqui, não, e é impressionante, todo mundo que usa renasce com canabidiol. É um negócio impressionante, não é possível que a gente está tão ruim assim nesse trem. Não é? Quer ver? Reparem. Agora, não, olha, eu lembro que até com a dona Conceição aqui em casa, o fisioterapeuta veio falar, olha, eu acho que devo usar canabidiol, porque mas pera lá, calma. Enfim, e todo mundo tem uma experiência fabulosa com o canabidiol, né? Gente, e a gente não tem experiência nenhuma. Não, temos que ter experiência também para ver, né? De repente a gente vai se surpreender. Então, o sintoma comportamental, essa é a mensagem final. Vale tudo, desde que seja seguro. Vale tudo. É igual dor, né? Eu sempre falo para dor. E sintoma comportamental, olha, desde que seja seguro, eu topo. Né? Porque, gente, incomoda muito, né? E as ferramentas que a gente tem são muito ruins. Que é isso de cá que o Dinei trouxe. Né? Não tem nada que é maravilhoso, né? Então, depois eu queria... A Isabela ficou de conversar com a Soraya, com o pessoal da farmácia, para ver, ó, então tá. Se a gente for usar... Porque aqui, Rodrigo, olha, onde o nicho da geriatria, do canabidinol, né? No cuidado paliativo, mas eu não sei se o pessoal está tendo experiência aqui. Podia até ver, tá? O paliativo, na realidade, talvez seja onde talvez tenha mais evidência, inclusive, mais experiência, né? Principalmente no cuidado paliativo oncológico, né? Exatamente. Onde vem a questão da dor. Então, o cuidado paliativo, a dor também. Náusea, vômito, né? Exatamente.
Então, isso é interessante. Então, a gente vai ver com a farmácia, vai ver com a Ana Paula, com o Fabiano, como que eles usam. Porque para a gente padronizar aqui, né, Rodrigo? Olha, o Rodrigo resolveu usar. Tá, mas qual que a gente vai usar? Qual formulação? Eu não sei qual a formulação. Então, pelo menos, a gente vai ter, quem quiser usar, é o uso compassivo. O que é o uso compassivo? É quando esgotou tudo, não é a primeira escolha. Não é a primeira escolha. Mas Eu esgotou acho que tudo. esse que é a grande questão que eu vejo as pessoas mudando um pouquinho a utilização em relação dos canabidióides de maneira geral, né? Que na grande maioria das situações, bom, tem os nichos muito claros, já com evidências, essas Pois coisas é. todas, né? Esse nem se discute, esse já tinha, vamos colocar assim, evidência para poder utilizar e não tinha autorização, não conseguia usar há muito tempo, É. né? Mas fora isso, eu acho que tem que utilizar em situações como essa, né? Onde você tá, onde os recursos atuais que você tem tá falindo e você precisa lançar Exatamente. mão, Dá uma resposta, né, Rodrigo? né? Dá uma resposta. Eu acho que, assim, aí dando minha opinião, eu acho que vale a pena, até para ter uma ideia, de realmente usar o CBD, começar usando o CBD puro, porque pelo menos Que o teoricamente canabidiol, é o que sim. seria mais seguro, né? Tem a ideia de que em doses baixas o THC ele não teria maiores problemas e potencializaria o CBD sem você precisar de aumentar muito as doses do CBD e ter outros efeitos colaterais. Então, se você for prescrever e comprar na farmácia, né, dos laboratórios, em quantidades mais baixas, é inclusive receita azul, não é receita amarela. Formulações com quantidades mais elevadas de THC, você exigiria o receituário amarelo. No nosso caso Ah, aqui em questão, como a gente, né, tocou aqui. partindo da lógica de que os nossos pacientes com demência respondem a doses baixas das medicações, todas elas para tratar, porque tem um grau de neurodegeneração grande, eu realmente concordo que eu não começaria com formulações associadas com baixas doses de THC, apesar de já ter acompanhado paciente que usou, que foram prescritos de outra forma, já teve É, outras experiências, né? Olha, não, mas a minha tia está usando, está ótima, a mamãe está igualzinha a minha tia, eu quero pois usar é, também, pois é. já, né? Então, assim, eu já tive alguns casos que praticamente chegou usando em doses baixas de THC junto. Eu acho que a É, ideia seria, talvez, assim, não revisei, né? Mas assim, os poucos casos que teria e alguns, para falar a verdade, teve um períodozinho de lua de mel e depois a família passou a lua de mel, viu que não resolveu e ah, tá, parou. pois Então é. usaram durante 3, 4 meses e pararam. Mas eu acho que talvez eu começaria com CBD puro e doses baixas, né? Acho É. que a formulação é 20%, não tenho certeza não. Teria que olhar Pois é, direitinho. E não tem legal, dose bacana. padronizada. Tem a Pois recomendação de exatamente. quando for usar, de começar em dose pequenininha e ir subindo de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que até para ter uma experiência e ter alguma coisa um pouquinho mais É, controlada, tem que ser CBD purinho, pequenas doses, observar, né? Nesses casos onde falhou, né? é. Agora, uma outra Então, coisa que eu acho que talvez é, fosse interessante eu não gosto de começar com duas drogas ao mesmo tempo. Como nós estamos falando nisso, eu pois acho é, que antes de é, começar, acho que vale a pena a gente tentar. Acho que nos pacientes com BPSD, aquilo que não está funcionando, não é, esquecer de desprescrever, né? Se é, entrou o BPSD e não funcionou, eu acho que sai. Muitas vezes a gente vê aquele somatório, né? Deu, não funcionou, mas não sai. Aí deu, não funcionou, mas não sai. Deu, não pois funcionou, mas não é, sai. Aí vai somando. Anticolinesterásico, memantina, antidepressivo, é, antipsicótico, estabilizador do humor. Então, assim, eu não sei se eu limparia um pouquinho o paciente. E a outra coisa que geralmente, acho que não no caso do asilo, mas em casas, tal, que a gente está lá nas recomendações não farmacológicas, mas para mim é farmacológica,
tem limitar a ingesta de álcool, nicotina e cafeína de pacientes com BPSD e agitação e agressividade, né? Mas eu acho que vocês tentaram de tudo dentro de uma instituição onde a gente tem que ser mais mão pesada, né? Eu acho que vale a pena, né? Tentou de tudo, não está resolvendo, está complicado, vamos experimentar esse arsenal. Então, só para o pessoal lembrar, então, os canabinoides, esses nomes às vezes a gente complica. Eu tenho 2 tipos, como o Rodrigo colocou. O tetrahidrocannabinol, que é vocês vão ver com essa abreviatura, THC. E o canabidiol. Então, são 2. O THD é que dá o efeito euforizante, é que dá o barato. O que é o terapêutico é esse. Mas a associação dos dois pode ter algum efeito positivo. Mas o THC, tá vendo? Que dá o efeito euforizante, alucinógeno e tudo mais. E o canabidiol, que é um componente, que é o componente com baixa ação psicoativa. Então, isso foi quando a gente vence o livro. A solução oral que a gente viu era uma mistura mesmo dos dois, né? Do THC, nessa dosagem, do CBD, que é o canabidiol. Tá? Agora, realmente, eu não sei como é que é feito, como é que manipula, o que faz, o que não faz. Então, a minha ideia aqui com vocês, a sugestão que eu trouxe, é a gente padronizar, tá, o canabidiol. Quer dizer, se a gente for usar, tá, vamos, todo mundo vai usar desse jeito, porque eu acho que não tem muita diferença, né, Rodrigo? Se é na dor, se é no BPSD, se é isso, que essa formulação é o que o serviço de geriatria do HC vai utilizar. E vamos ver, porque normalmente o que a gente vê é gota, né? É feito em gotas, e você vai, então, aumentando a dose, vendo o que você pode fazer, né? E Edgar, quando eu falei de efeitos, aí ficar atento com tonteira, boca seca, distúrbio de coordenação, cefaleia, que são as coisas que vê com CBD. Legal. Como eu já falei para vocês, é isso que nos preocupa. Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, do ponto de vista de reação adversa, realmente não é uma coisa assustadora. Então, você vê, alteração de humor, fadiga, confusão, não tem muita coisa assim grave, né? Mas, assim, o que eu tenho visto assim, que teria mais geriátrico para chamar a atenção com a gente são tonteiras e desequilíbrios e aumenta o risco de queda, né? Então, entendi, antes a gente não via isso descrito, mas agora que a gente está usando mais, a gente começa a ver nos lugares. Então, assim, acho que se a gente quer usar, entre aspas, de uma maneira mais científica para poder ganhar experiência e ganhar tranquilidade, né? Faz antes de prescrever, né, prescreve, faz teste de equilíbrio, padroniza, anota no prontuário como é que estava o equilíbrio, estava tendo queixa de tonteira ou não, de boca seca, antes de começar a prescrever e observar, né? Legal. Então, aqui na época... Que era de 2 cruzinhas aí, ó. É isso, exatamente. Então, muita coisa desconhecida, mas tem a hipotensão ortostática, tem a confusão mental e tem as quedas. Isso realmente está lá, já tinha essas evidências, né? Enfim, eu acho que é algo que a gente também não pode desconsiderar. A gente não pode... É aquilo, tá, gente? A gente também não pode deixar de oferecer para o paciente uma intervenção que possa ser útil. De um certo ponto, doutor Edgar, doutor Rodrigo, parece que está muito fácil o acesso para os pacientes adquirirem sem nenhuma prescrição. Já tem vários pacientes, alguns tem pacientes. Prescrição eu não vi, eu já vi assim. Prescrição. Ontem mesmo, no ambulatório do distúrbios de movimento, a gente já tem paciente com Parkinson, já mais de 10 anos de doença, com distúrbio comportamental do sono REM, e ele conversando com o irmão dele, não, vou te mandar um canabidiol, o irmão mora em Brasília, e falou, não, lá nas farmácias em Brasília você consegue comprar em qualquer farmácia, tipo, sem receita nenhuma. Eu vejo comprando com receitas simples, mas assim, criou inclusive, não sei se o Edgar já viu, eu já vi médico carimbado, especialista em medicina canabidinoide, né? Então, assim, a cultura da prescrição
É, E a pressão prescritiva no médico de prescrever o CBD hoje é uma coisa que eu não lembro de ter presenciado com, né, com outros com tanta, medicamentos, né? com tanta Assim, com tanta agressividade, né? utilidade, né? Então, assim, teve uma cultura prescritiva e uma pressão prescritiva muito grande. Realmente não está difícil, não, né? Mas eu vejo sempre com prescrição, né? Agora, achar as prescrições estão facílimas, né? Porque tá Também cheio não, de não. gente prescrevendo, né? Então, realmente, então, acho que assim, é algo que a gente não estava padronizando no serviço, porque a gente não tinha mesmo maturidade, nem, não que a gente tenha agora, mas eu acho que está na hora da gente ter a nossa experiência. Não dá para a gente não ter a nossa experiência com esse medicamento, né? E assim, mesmo porque tem várias outras indicações, igual o Dinei falou de distúrbio do movimento, colocou lá sono Pois é, REM, né? Mas assim, na neurologia tem epilepsia. é, Eu não vi resultados, mas já vi esclerose gente citando múltipla, para espasticidade, não sei se lá na várias, neurologia você viu para espasticidade também, né? é, Então, dor crônica, náusea, vômito, então tem muitas coisas que têm uma evidência boa né? Eu acho que só não pode ser usado igual a gente vê para prevenção de Alzheimer, né? Que tem gente já pois chegando pedindo, é. Usa a fórmula inalatória, Rodrigo. Recomendo a fórmula. E tem que começar na vida adulta, adulto jovem. tem um artigo, eu vou pegar ele aqui, mando no. Depois, assim, Teve um sobre. Eu não sei se já foi apresentado aqui ou não, só sobre segurança e efetividade dos canabinoides Teve, no a sintomas da gente já. demência. Já teve um que foi apresentado Pô, especificamente sobre é, isso. Podia é, resgatar esse artigo. Era sobre pode ser segurança e isso, Rodrigo. efetividade de canabinoide no tratamento da demência. É. Eu acho que assim, só para. Então, assim, é algo que recorrentemente, quer dizer, a gente traz aqui para os artigos, né, a gente vê comentário, mesmo naquela live que teve do Francisco Cardoso, de doença de Parkinson, no dia de dedicado, né, à doença de Parkinson, ele colocou essa questão, que ele também não acredita, né? Mas ele foi até muito enfático em não usar, né? Mas eu acho que a gente. Porque é sintomático, gente, sintomático. Conforto. Não podemos deixar de tentar. Né? Porque realmente é uma situação, né, Rodrigo, extremamente constrangedora, que dá trabalho. Né? Não tem jeito. Eu acho que a gente não pode. Por isso que eu acho que o uso é esse uso compassivo, quando aquelas medidas que tem um pouco. Porque se você for pensar, né, Dinei, nada disso que você falou aqui tem evidência científica também, não é? Não tem nada É extraordinário. off-label também. Oi? É Não é? off-label também, né? Principalmente aí os antipsicóticos. Ué, como que eu vou. Porque cai numa contradição, Rodrigo. Olha, tudo aqui é sintomático. Eu tenho um antipsicótico, que é o que todo mundo usa, tá, gente? É o que todo mundo usa. Isso aumenta a mortalidade. E como que eu não vou usar o canabidiol? Que não, esse eu acho que não tem nenhum trabalho mostrando que aumenta a mortalidade. E o efeito é o mesmo, assim, o que eu quero é a mesma coisa. Então, olha, então como o nosso foco Na é minha. segurança, então, olha, é contraditório a gente usar uma coisa que aumenta a mortalidade e não usar uma outra que eu não sei se até agora ninguém falou que aumenta a mortalidade, né, Rodrigo? Na minha cabeça, isso está muito claro, né? Assim, dentro dos pacientes do BPSD. São os degrauzinhos. Pois é, Então, isso, assim, os concordo. primeiros degraus eu já sei manejar, eu já sei a segurança, eu já sei o que eu espero, eu já sei o que eu vou ganhar. Né? Então, quando eu separo em cluster e falo assim, se tem mais ansiedade, distúrbio do humor, eu estou pensando primariamente em depressivos, eu estou pensando em sintoma psicótico, eu estou pensando, né, em psicose. Então, assim, os primeiros degraus a gente já tem mais maturidade. Mas, como você bem falou, é sintomático. Se eu subir esses degrauzinhos e não conseguir resolver o problema, eu tenho que lançar a mão dos outros degraus. Acho eu que o tempo vai falar se a gente vai descer ou não, ou vai achar o nicho, né? Exatamente, exatamente.
Legal. O time, né? O time certo, O, o paciente certo. o tempo certo e para quê, né? Então, vou imaginar falar assim, olha, é bom, mas para sintoma psicótico, não resolve. Para Interessante. agitação, por É, exemplo, não resolve. Olha, mas para transtorno do humor, apatia, é, é, sintomas é, noturnos, resolve, é é, bom, né? é, Então, eu acho que a gente, como esse degrau do canabinoide, eu acho que a gente não pode esquecer, acho que só tem que fazer os degrauzinhos, é. a gente ainda precisa conhecer melhor, pegar mais mãos, saber o que, que Pegar mais pode, mal. Exatamente. e Você não falou certo. esquecer do risco de queda, né? Os problemas, Porque então assim, esse acho que vale a pena olhar porque já está documentado, né? Então, até para a gente saber se está documentado e está superestimado ou não, né? É. E eu vi, assim, a experiência minha conta nos dedos. São poucos pacientes É, com BPSD que usou. Usaram durante alguns meses, depois foi ficando caro, teve o período de lua de tem mel, isso os também. sintomas voltaram, né? Que é É, igual, geralmente a gente vê alguns pacientes, né? Tem períodos que tem muito BPSD, depois, naturalmente, você não fez nada diferente, desaparece um tempo, é. depois volta. Essa é outra coisa também, né? É, BPSD é aquela coisa que flutua. Não dá para dizer que vai só piorar. Não vai. A demência vai só piorar, Dinei. Mas eu tenho para mim que é o contrário. O BPSD melhora. Eu sempre falo isso. Olha, o paciente vai melhorar. Só esperar ele piorar. Você vai tendo realmente uma substituição dos sintomas comportamentais. Mas o problema é esse, é o tempo, a gente não sabe, né? Qual é o tempo que vai É demorar para variável, melhorar. né? É variável tinha uma demais. farmácia no Jaraguá, de uma associação, alguma coisa assim, que estava É, fazendo manipulada muito mais barata. Eu não sei qual que é, mas eu posso recuperar com uma eu ouvi família, se falar quiser. dessa farmácia no Jaraguá, mas eu não É, sei se eu não sabia disso especificamente, que era muito eu sei mais que tem essa barato, né? farmácia no Jaraguá que manipula essas coisas, que vende um terço do preço, essas coisas todas, eu sei que fizeram lá. Então vamos ver com a farmácia, com os nossos farmacêuticos, para a gente ver qual que é a medicação, qual que é a formulação que a gente vai utilizar, caso a gente resolva utilizar.